Mas agora dá um pulinho até Campinas. Ô Carlos Batista, você sumiu, Carlos Batista. Como é que vai você, Batistinha? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Um abraço para você, um abraço carinhoso para todos os seus ouvintes. Sumi coisa nenhuma. Estou aqui, como você disse, né, no Principado, na Grande Campinas, falando no rádio, na Rádio Bandeirantes, também na TV Band, para 8 milhões de pessoas. É uma região imensa. Se você pegar o Uruguai, tem 3 milhões e meio. E nós falamos aqui para 8 milhões. Então são 3 vezes a população do Uruguai sem ser país, viu, Milton? Não sabia disso não, viu? E o Edivalmir Massa de Campinas, é um pernambucano, contador, deu uma péssima notícia para te dar. Justiça do Rio Grande do Sul reconhece Rio Grande como o time mais antigo do Brasil e cobra a indenização da Ponte Preta. Cabe a recurso. E aí, rapaz, a Ponte agora é o segundo time mais velho do Brasil? Então, tem essa polêmica enorme, né? Porque o Rio Grande ele foi fundado 19 dias antes da Ponte Preta. Aliás, você sabe que o dia do futebol é o dia exatamente da fundação do Rio Grande. Mas a polêmica é, ininterruptamente, quem ficou em atividade foi a Ponte. Aí os gaúchos contestam, parece que a documentação desapareceu, ninguém sabe direito o que é que aconteceu, mas o Rio Grande foi fundado, antes da Ponte, mas parou de funcionar. Ele interrompeu as suas atividades durante um tempo e depois retornou às atividades. Então a Ponte sempre usou isso, né? O time mais velho do Brasil, de forma ininterrupta. Então agora tem essa polêmica, ainda está em primeira instância. E o interessante é que o Rio Grande está cobrando da Ponte Preta 2 milhões de reais. Fim da picada, hein? Lá uma partida amistosa, um jogo festivo que a Ponte Preta foi fazer nos Estados Unidos. E lá usaram como propaganda o time mais velho do Brasil. Então os gaúchos estão querendo a grana, viu, Milton? Mas peraí, eu não sou nenhum Sergei Kobarbeck, nenhum André Frois, lá de Belo Horizonte, natural de Ribeirão Preto, grande advogado aqui em São Paulo, na Avenida Paulista também. Que escritório maravilhoso, hein? Mas o Edivalmir Massa me passou exatamente isso aí. Eu achei que era até brincadeira, viu? Justiça do Rio Grande do Sul reconhecendo o Rio Grande como o time mais antigo do Brasil. Mas, gente, sabe quem começou jogando lá no Rio Grande? Chinesinho. Quem começou a jogar lá também foi o goleiro Suli, que marcou época no gol do time do São Paulo Futebol Clube, depois jogou no Botafogo Ribeirão Preto também. Ele é médico, é médico veterinário. Mas, gente, tudo bem, obrigado. Justiça tem tanta coisa mais importante para resolver, né? E foi julgado em Porto Alegre, entendeu? Então, olha, é um negócio estranho, porque ainda quer dinheiro da coitada da Ponte Preta, pô. É exagero também, viu? Não é puxando o saco da macaca que é paulista contra o Rio Grande. Nada disso. Sim. Mas o time parou, não joga mais nada. Deve ter o quê? Peteca lá, tem jogo de sinuca, é o clube. Acabou o futebol lá há 6 séculos. Há uma preocupação, claro, sempre que mexe com a parte jurídica, né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada nesse aspecto no Brasil, nessa parte jurídica. Então, vai depender muito do juiz que vai julgar isso, está em primeira instância. Claro, evidentemente, que a Ponte, através do seu departamento jurídico, vai lutar, né? Não vai simplesmente aceitar isso. Não tem nenhum sentido a Ponte aceitar um negócio desse tipo. E aí vai em frente. Isso aí é uma batalha, não é curta, vai ser bastante longa. A Ponte que tem tido problemas seríssimos, problemas financeiros, vem fazendo aí das tripas o coração para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, não tem receita, paga para jogar. O campeonato é muito deficitário, não tem possibilidade de contar com a renda, porque a Ponte paga cerca de 60, 70 mil reais por jogo para atuar. Não tem público suficiente, teve que reduzir o preço do ingresso para R$20. Com 40 e 20, a Ponte tem que colocar 4.500 torcedores por jogo. E a Ponte agora mesmo foi punida pelo STJD. Teve uma confusão aqui no jogo do Vasco.
as torcidas entraram em confronto e a Ponte foi punida, vai ter que fazer uma partida com portões fechados. Provavelmente será o jogo contra a equipe do CSA no dia 20. Então, problemas e mais problemas para a Ponte Preta administrar, mas ela tem que seguir em frente. Eu estava ouvindo aí o hino, o Milton, o hino do Renato Silva. Você conheceu o Renato Silva. O Renato Silva foi o autor do hino da Ponte. Eu conheci, sim. Amigo do Flávio Prado e tinha cabelos grisalhos, né? Exatamente. Ele tinha... Depois ele usava peruca, né? Ele mandou fazer uma peruca, até ele deu um troféu, ele tinha uma festa anual que ele fazia. A fábrica de perucas lá no Tatuapé, de propriedade de Mauro Betti. E esse hino do Renato Silva não era o hino da Ponte. Esse hino foi um hino que o Renato Silva fez para a torcida jovem da Ponte. Em 1971, a Ponte realizou um grande concurso no teatro aqui em Campinas, Teatro Castro Mendes. O objetivo era escolher o hino oficial, a Ponte não tinha hino, e o evento, inclusive, foi apresentado pela jornalista Beth Rodrigues. E 7 músicas foram as finalistas. E a que mais agradou a plateia foi uma música chamada Avante Ponte Preta. Autoria de uma professora aqui de Campinas, a Maria Aparecida Mota Aguiar, e foi interpretada pelo José Américo, o cantor Zé Américo. E aí a composição vencedora, pouco tempo depois, né, se envolveu numa polêmica porque a letra levantou uma hipótese de que o trecho da letra teria sido copiada de uma música do Nelson Rodrigues. E aí o assunto ganhou uma repercussão gigante. O cantor contratado para gravar o hino era o Jair Rodrigues. E o Jair Rodrigues, quando ficou sabendo dessa polêmica, desistiu de gravar. Ou seja, o hino que ganhou, o hino oficial, acabou não sendo gravado, porque envolveu essa polêmica. O Renato Silva tinha gravado essa música, esse hino, para a torcida jovem, torcida uniformizada da Ponte Preta. E os torcedores da Ponte, né, começaram a cantar essa música nas arquibancadas. Em 1979, a Ponte, que já tinha desistido de ter hino, pegou esse hino, que era do Renato Silva e gravado para a torcida jovem, e colocou como o hino oficial da Ponte. Ficou como hino oficial, entre aspas, né, porque o clube mesmo não tinha os direitos. E aí o presidente Sérgio Carnielli, muito tempo depois, quando foi presidente, procurou o Renato Silva e propôs para o Renato Silva comprar os direitos autorais do hino, composição. O Renato fez vários hinos, né? Fez o hino do Ituano, fez o hino do Bragantino, ele fez, salvo engano, 7 ou 8 hinos de clubes de futebol no estado de São Paulo. E o Renato Silva topou a parada, claro, ponte pretano, da pele até o osso. E o Sérgio Carnielli disse para ele, falou, Bico Fino era o apelido do Renato Silva. Eu vou comprar, mas eu não vou te dar em dinheiro. Eu vou te dar uma casa. Vou te dar uma casa, escolhe o bairro e tal, onde você quer que tenha casa, eu vou te dar uma casa e isso vai ser o pagamento. Porque se eu te dar dinheiro, você vai gastar e tal, pelo menos a casa é um patrimônio que vai ficar com você. E o Renato falou, tá bom, então compra a casa que eu estou morando. O Renato foi um radialista histórico em Campinas, marcou época, mas nunca se importou com esse negócio de dinheiro. Então, um cara desapegado a bens materiais e na época estava pagando aluguel. E aí o Sérgio Carnielli falou, tá bom. Ele falou, então você compra a casa que eu estou morando de aluguel. E o Sérgio Carnielli foi lá e comprou a casa para o Renato Silva. O Renato Silva depois faleceu, né? Infelizmente, ele já tinha pontes de safena e tal, e acabou morrendo de infarto. E a casa ficou para Janice, esposa dele. O Renato Silva, que além de radialista, era também cantor, um exímio cantor, cantou na noite em Campinas. E tem uma passagem minha com o Renato, viajei muito com o Renato Silva pelo Brasil afora, e fui fazer um jogo em Anápolis. A Ponte estava na Série C do Campeonato Brasileiro e nós fomos
jantar lá numa pizzaria, tinha uma banda ao vivo tocando, e o Renato Silva, cantor, né, falou, nossa, boa banda, bons músicos. E aí eu fui lá e falei pro cantor da banda, falei, olha, nós temos aqui um cantor, um exímio cantor. E aí o Renato Silva foi chamado, né, pelo Kruner lá, o cantor da banda, para dar uma palhinha. E o Renato Silva subiu ao palco e cantou La Barca. Não sei se você conhece essa música, foi gravada pelo Luiz Miguel, né, La Barca. Eu lembro dela, cantou... mas lembro da marca, La Barca, mas como é que é? Música La Barca. Milton Neves, tá parecendo aquela figura gaguejenta, entendeu? Não sei a letra, mas sem dúvida La Barca marcou época. E ele foi lá e ele cantou divinamente, afinado, foi aplaudido em pé pela pizzaria. E essa música, La Barca? O operador nosso é gigante, diz Reinaldo Henrique Moreira. Acabei de falar, ele já colocou a música aí, ó. É o melhor operador, é uma coisa impressionante, viu? Prendeu tudo com Natal Baldini e Paulo Freire, o Pacolé. Os dois estão no céu. Vamos ouvir La Barca. Pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura. Cantor aí, e o Renato Silva, parece que eu estou ouvindo o Renato Silva cantando. Ele cantava divinamente. Mas quem que tá cantando? Quem tá cantando? É o marido da Sarita Montiel? É o Luiz Miguel, não é? Então. Agora é o seguinte, vamos mudar de... Ela foi muito conhecida aqui no Brasil por esse cantor mexicano Luiz Miguel, mas só para completar, aí o Renato Silva foi aplaudido em pé pela plateia, ele se empolgou e ele falou assim, eu sou o autor do hino da ponte. E começou a cantar o hino da ponte. A plateia que estava aplaudindo ele se revoltou, né? Só tinha torcedores ali da Anapolina. E aí tivemos que sair correndo, tivemos que sair às pressas lá da pizzaria, porque a torcida que primeiro aplaudiu, depois queria pegar ele. Boa essa. Por entre as mesas, lagarteando e tomando pontapés no traseiro. Como é que é? Lagarteando? Lagarteando, andar igual lagarta, entendeu? Agora, mudando de macaca para índio, e o brinco de ouro, hein? Porque você divulgou muito no Grupo Bandeirantes que ia ser demolido lá, entendeu? Porque processo trabalhista, que venderam para um shopping, não sei o quê. Como é que ficou a bagaça? É o seguinte, o estádio foi arrematado por um grupo chamado Grupo Magno. Trabalha com relógios aí, né? Tem um braço esportivo também, esse Grupo Magno. E o estádio foi arrematado em leilão. O que aconteceu foi o seguinte, quem arrematou o estádio Brinco de Ouro foi o Grupo Zafari. O Grupo Zafari, muito forte nos estados, nos estados do sul do país, né? É uma empresa do Rio Grande do Sul. E tem em São Paulo também. Tem em São lá Paulo, perto do Palmeiras. Do lado do Palmeiras ali, né? Tem aquele shopping grande ali, é desse grupo. E foi arrematado, mas só que o Grupo Zafari arrematou e imediatamente tomaria posse do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani ficaria sem onde jogar e não teria sede, ficaria somente com a marca. Aí é o seguinte, o Grupo Magno entrou com uma proposta para pagar 500 mil a mais. O estádio foi arrematado por 105 milhões pelo Grupo Zafari, e o Grupo Magno entrou com 105,5 milhões, mas nessa proposta feita à juíza trabalhista,
o Grupo Magno pagaria durante 10 anos R$350 mil por mês para que o Guarani pudesse se manter. E também propôs construir um estádio com capacidade para 12 mil espectadores e tomará posse do Estádio Brinco de Ouro somente quando for construir um novo estádio. Então o Guarani teria aí durante 10 anos com esses 350 mil, está recebendo rigorosamente em dia, e também o Grupo Magno vai construir, né? Essa é a condição que foi estabelecida lá no Ministério do Trabalho, para entregar o estádio. Quando o Guarani receberá as chaves do novo estádio, e até foi colocado na proposta como exemplo, como base, o estádio da Fonte Luminosa, a Arena da Fonte. Então o Guarani vai receber um estádio com a capacidade que tem a Arena da Fonte Luminosa, e aí sim, o local onde está o Estádio Brinco de Ouro vai ao chão, e ali eles vão construir. A proposta é construir um shopping, construir também um setor lá de prédios de apartamentos. Sim, Batista, você é brilhante, você sabe tudo, mas quero saber como é que está o Brinco de Ouro hoje. Hoje está funcionando normalmente o Estádio Brinco de Ouro. O Guarani está mandando os jogos no Estádio Brinco de Ouro, e o Guarani só vai sair do Estádio Brinco de Ouro quando o novo estádio for construído. Enquanto o Grupo Magno não entregar o novo estádio, o Brinco continua sendo a casa do Guarani. O Guarani continua fazendo a manutenção, tudo certinho, beleza, e não tem possibilidade do Guarani deixar o Estádio Brinco de Ouro antes da construção do novo estádio. É isso que está em contrato, é isso que está estabelecido. Se o Grupo Magno vai ou não construir o estádio, eu não sei, né? Não consigo antecipar o que é que vai acontecer. Mas o Guarani não sai do seu estádio, de acordo com aquilo que foi estabelecido no Ministério do Trabalho, sem receber as chaves do novo estádio, que não sabemos onde é que vai ser construído. Muito bem. Carlos Batista realmente sabe tudo, mas eu morri de vergonha de você, viu? Por que, Milton? Coloquei nas minhas redes sociais, estamos batendo aí mais de 5 milhões de seguidores em 3 Faces, um Twitter. Só o Twitter tem 2 milhões 300 e uns quebrados. Entendeu? 2 milhões 300 não sei quanto. Aumenta muito aqui. Entendeu? E você não frequenta o Instagram. Eu tenho uma curiosidade. O que você tem contra o Instagram? Não, eu tenho Instagram também, que é o bom demais também. Nossa Senhora, tá batendo quase 1 milhão também. Mas o forte é o Twitter, e o Facebook também está em grande fase. Mas você me matou de vergonha, porque aquele dia que nós fomos inaugurar em Sorocaba, na minha Sorocaba, o Atacado Iga, entendeu? Você ficou cantando marra lá, que você é o melhor apresentador que tem, que você ia passar a controlar a bola no estúdio. Aí nos donos da bola de Campinas, o senhor pôs uma lata velha lá, uma lata de tinta, e foi querer driblar ao vivo a lata. Caiu, esborrachou no chão. Foi uma vergonha aquilo, viu? Publiquei isso também, rindo do senhor. Olha, essa brincadeira da lata, né? Responda na lata. Então, para materializar uma coisa que é uma alegoria, né? Responda na lata é uma alegoria. E aí eu resolvi pegar uma lata, peguei essa lata e eu coloco as perguntas, porque são feitas 3 perguntas e os comentaristas respondem. Então tem o Valdemir Gomes, que você nunca lembra o nome do Valdemir Gomes. O Tigrão. Para você, chama ele de Tigrão. Chamou de Tigrão, você não lembra, né? O pessoal não lembra o nome dele. Tem o Carlos Henrique, que trabalhou muitos anos em São Paulo, na equipe do Osmar Santos, foi repórter em São Paulo, depois virou comentarista. O Gleger Zorzin, goleiro, Guarani, campeão paulista pelo Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa. Eles são os comentaristas, então eles respondem. Então eu coloquei a lata, dentro da lata eu coloco as perguntas grampeadas, ninguém sabe quais são as perguntas, e depois eu faço as perguntas para que os comentaristas possam responder. Sim, mas por que você foi pular a corda lá, em cima da lata, e caiu, esborrachou ao vivo? É o seguinte, depois que as perguntas são respondidas, né, eu
dou um pontapé na lata. Para me livrar da lata, eu dou um pontapé na lata. Nesse dia que você viu, eu resolvi pedalar da lata. Eu, sei lá, baixou o espírito em mim do Robinho, dos jogadores que dão essas pedaladas. Falei, eu vou pedalar na lata. Eu dei 1, 2, 3 pedaladas e me empolguei. Falei, vou pedalar mais uma. Dei mais uma pedalada, tropecei na beirada da lata e fui ao chão, desabei. Foi um negócio realmente horroroso, ridículo, né? Hilariante. Mas se serviu para o povo dar risada. Quando o povo dá risada, se aproxima mais de Deus. Você tem que rir mais, Milton. Quando você dá risada, você movimenta mais de 30 músculos da face. Rejuvenesce, Milton Neves. Poxa vida, hein? Você é demais. Agora, você tem uma faminha aí de locutor de gol mais comprido do rádio brasileiro. Vamos ouvir o Carlos Batista. Trabalhamos juntos na Avenida Paulista muitos e muitos anos. E ele hoje, há muitos anos, radicado em Campinas, apresentador do Donos da Bola da Rede Bandeirantes Televisão naquela região, entenderam? E também na Rádio Bandeirantes, é claro. Mas vamos ouvir um dos gols mais compridos da história do rádio, ó. Domina Fecim, ganhou na arrancada pela meia direita, pé canhoto, uma bomba, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 35 minutos passa do segundo tempo, Fecim dominou a bola pela meia direita, ajeitou com a perna direita e com a canhota, mandou uma paulada do meio da rua, a bola entrou no ângulo direito do goleiro Kozlinski e fez chorar um golaço no derby 204. Fecim marca um gol antológico extraordinário, transcende o simples ato de colocar a bola na rede, é a realização preciosa de um feito raro, notável, romper a espessa camada de dificuldades para construir através da arte genial um gol maravilhoso. Fecim, você entrou no coração da história, você bebeu líquido precioso no cálice sagrado da realização, adquiriu a aura extraordinária da personificação do artilheiro e a partir de agora tem o direito supremo de figurar da galeria notável de marcar um gol em derby. Fecim faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso. Fecim, 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 Fecim. Fecim, camisa 20. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no majestoso. Examada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu. Agora é o seguinte, hein? Locutor poeta, o Mineirinho tá muito bravo com você que você bandeou pro Guarani, entendeu? Essa é uma informação que eu tô dando aqui. Agora, o teu gol aí foi tão comprido, mas tão comprido, saísse mais 2 gols, você não ia ter condição de narrar, porque você gastou 1h30 para narrar esse gol aí do Fecim. Parece até que é o Neymar. Mas, o Milton, futebol se resume em gol. O gol é que decide tudo.
Se não faz o gol, não acontece nada. Então, às vezes eu vejo, né? Acontece o gol, o jogador vai vibrar e tal, aí volta, aí o árbitro quer fazer a bola rolar, quer fazer o jogo andar. Se eu fosse, né, membro da FIFA, eu ia estabelecer, olha, quando marcar o gol, o jogador vai ter 3 minutos para comemorar. Só depois de 3 minutos é que a bola vai voltar a rolar. Ou o jogo se resume no gol. Aí o cara faz o gol, o cara quer comemorar, o jogador quer vibrar. Não pode. Vai logo. Tem que jogar. Jogar pra quê, porra? Acabou de acontecer um gol. Tá mais demorado esse gol aí do que então, a FIFA parando o jogo quando um gol bonito acontece. Vai demorar mais então do que o VAR. Mas então, não para por causa do VAR. O VAR piorou o futebol. Um negócio horroroso. O VAR tirou a emoção do futebol. Acontece o gol, aí o torcedor fica naquela, né? Será que eu vibro ou será que eu não vibro? Ele vibra, mas ele vibra assim, meia bomba, entendeu? Sabe o que eu estou falando? Ele vibra, mas esperando o VAR. Ô Batista, permita-me... Viu, a tese da Marília Ruiz, maior palmeirense do mundo, ela adora o VAR, né? Mas o negócio é o seguinte, pô, a recíproca é verdadeira. Você faz um gol, vai pro VAR, e o time que tomou o gol fica naquela expectativa danada de ter havido um impedimento milimétrico, entendeu? Ou então um erro qualquer e tal, um impedimento, ou falta, ou pênalti, entendeu? Então, dá sobrevida pro time que tomou o gol. Tem esse lado bom também, porque quem sabe o VAR vai ajudar a gente. Saia dessa da Marília Ruiz, vamos ver. Eu não discuto com relação a isso, a essa parte tecnológica. Nós estamos dentro do metaverso. Hoje não tem como mais você fugir do eletrônico, né? Está presente na vida de todo mundo. Mas você quer ver uma coisa que seria importante e os caras não fazem? É o chip na bola, para saber se foi gol ou não foi, se a bola entrou ou não entrou. A questão também do impedimento. O impedimento é marcado pelo VAR através de câmera. Eu lembro de uma época que tinha o tira-teima da Globo e tinha a câmera Band. Aí aquele Zinho que jogou no Palmeiras, teve uma polêmica num lance onde na câmera Band ele não estava impedido. E no tira-teima da Globo ele estava impedido, porque a câmera colocada 1 metro. Você é um homem de televisão. Você sabe que o ângulo... Aliás, no cinema, eles usam muito. Eu lembro o Van Damme, quando ele esteve no programa do Jô Soares. Aí ele posicionou as câmeras e ele deu um soco no rosto do Jô Soares. E aí, depois mostrou, né? A mão dele está passando a 50 centímetros, 40, 50 centímetros, mas o soco está pegando. O Jô Soares coadjuvou, ele deu o soco, o Jô Soares fez que o rosto foi para lá e tal. Então depende do ângulo que a câmera está sendo colocada para dizer que foi impedido ou que não foi impedido. E tem outra coisa também com relação ao VAR, porque eles fazem a análise pela câmera lenta. Ora, câmera lenta, até um beijo ardente parece agressão, pô. Se você pegar 2 amantes, o beijo ardente parece que ele está agredindo a moça, o rapaz, ou vice-versa, ou que seja lá o parceiro. Então, câmera lenta não dá para analisar. Esse cara tem que ser expulso e tal. Mas não é assim. O VAR veio, a tecnologia é importante, mas está sendo mal usado. O VAR no Brasil não é uma jabuticaba. Aqui no Brasil eles inventaram o VAR. Não tem o mesmo procedimento e a mesma eficiência que tem na Europa, por exemplo. Na Europa eles estão muito mais avançados, então o problema não é a tecnologia. A tecnologia, sim, é importante, mas o problema é quem está operando a tecnologia. Não tem um padrão, não tem um procedimento igual para todos os jogos. Num jogo é de um jeito, no outro jogo é de um outro jeito. Então tem que criar um padrão, a tecnologia é importante, é boa, funciona,
mas tem que funcionar corretamente. Ô, menino, é o seguinte, é uma tese miltoniana aqui que eu queria mandar para a FIFA. Esse impedimento milimétrico é sacanagem. Tinha que haver um choro pro atacante. Não de 1 metro, mas de 25 centímetros, pelo menos. Porque com 0,1 centímetro o cara está impedido. É sacanagem isso aí. Então tem 25, 30 centímetros de choro. Agora é o seguinte, quero ouvir falar pro ouvinte da Bandeirantes o vexame de Carlos Batista em Sorocaba, na minha Sorocaba, na inauguração do time lá do Normite Iga, de mais um atacado Iga lá da cidade de Campinas. Aí o senhor... Milton Neves! O senhor, quando pegou o telefone... Eu quero falar, Milton Neves! Ô, Mineirinho, fala, Mineirinho. Fala, Mineirinho. Tô com saudade, Milton Neves. Pera aí que você vai falar. Deixa eu contar uma história final aqui de um vexame do Carlos Batista. Aí o Carlos Batista inaugurando um mega atacado de uma família japonesa pontepretana e pegou o microfone, tomou o microfone de mim, eu que era a estrela do evento, e começou a cantar o hino do Guarani, pô. A japonesada quase te mandou te prender, cara. Eu tive que cercar o segurança lá. Ô Milton, o pior é que você fala essas pataquadas e os caras acreditam nisso, cara. Eu ando aqui por Campinas e eles ficam me perguntando: ô Batista, é verdade que você colocou o nome no seu neto de Betuzinho em homenagem? Eu falei, pô, o Milton é louco, pô. Não é que o Milton é louco, ele tem um hospício dentro da cabeça com os loucos tudo batendo tambor ao redor, entendeu? Quem então, batendo tambor? Quem que batendo tambor? Os loucos. Ah. Não é que você é louco, você tem um hospício dentro da sua cabeça e os loucos ao redor. Isso eu nunca tinha escutado, mas vamos escutar agora o Mineirinho, entendeu? O Mineirinho Milton, tá... Oi. Não só esse negócio aí que você falou, né, do impedimento milimétrico, eu tenho a solução. E vou mandar para a FIFA. É só colocar uma risca entre o meio-campo e a linha da grande área. Coloca uma risca até ali, todos podem se movimentar à vontade. Pode ficar impedido, não está impedido, mas movimenta-se à vontade. E aí, a partir daquela risca, o bandeira vai correr só da risca na intermediária até o final na linha de fundo. Ele só vai trabalhar naquele pedacinho. Não vai trabalhar até o meio campo. Até ali os jogadores podem se movimentar. Então o impedimento estará a partir daquela risca. O campo de futebol tem um monte de risca, pô. Tem a risca do meio do campo, tem a risca da área. Por que não acrescenta mais uma risca em cada campo e até ali movimentação livre para que todos possam fazer as suas jogadas? A partir da risca, eu gosto muito de você, mas isso aí é delírio. Aí também não. Você tem que ficar com a minha tese. A minha tese é que a Marília Ruiz roubou de mim e aí tá divulgando também, falando que é dela. Tem que ter pro atacante, delírio, hipoteticamente... Peraí. Tem que haver... Não vai colocar uma linha, você tá louco, olha, tem que haver um choro pro atacante. De 25 centímetros ou 30. Agora, tem impedimento de 0,1 segundo. Sacanagem. Se um cara narigudo, o centroavante, o nariz vai estar impedido sempre. Entendeu? Agora é o seguinte, ô Mineirinho, por que você não gosta do Batista? Porque ele é bugrino, é isso? Boa tarde pra você. Batista é gente boa, meu amigo. Aliás, todo o pessoal da imprensa eu tenho a maior consideração, Milton Neves. E como é que vai a tua fabricação de rádio, velho? Vai indo bem, tá tudo anunciado no Mercado Livre, Mineirinho Underline em Campinas, vendendo pro Brasil inteiro, Milton Neves. Então, agora você nasceu em Santa Cruz da Sete Facada ou em Jureia? Nasci em Jureia, distrito de Monte Belo, ex-aluno da dona Antônia Fernandes, sua tia-mãe. A minha tia, madrinha, mãe e pai. Dona Antônia, minha professora de português, no colégio de Monte Belo durante 3 anos. Ela ia de Kombi lá para Monte Belo, ela dava aula de manhã em Moçambinho, ia de Kombi à tarde lá para Monte Belo, e à noite ainda ia dar aula em Guaxupé. Sim. E ganhava dinheiro de hoje uns 1.000 e pouco, entendeu? E cuidou da minha mãe viúva. Ela cuidou da minha mãe viúva, ela cuidou da minha avó Beatriz, estava velhinha, e criou meu irmão Homero e a mim também. E a mulher era uma delicadeza de pessoa.
E ela tinha a letra mais bonita do mundo. Com certeza, meu Deus, eu sou prova disso. Eu sou prova disso. E naquela Kombi daqui ia, não podia encostar na Kombi que o cara ficava bravo. A Kombi brilhava, parecia a Kombi 0 km. A Kombi levava várias professoras para Montebello e para Guaxupé, né? Residentes em Muzambinho. E o motorista era um manguaça, a turma gritava, olha o cachorro fazendo xixi na roda, corre aí e tal. Sempre tinha um professor que falava isso aí. Mas, ô Batista, precisamos encerrar, porque... O Mineirinho, ô Milton, é presidente de uma associação, a Associação dos Super Malas. Existem um malas e tem os super malas. E o Mineirinho é o presidente dessa associação. O Oliveira Andrade é sócio dessa entidade. E, aliás, o filho do Oliveira Andrade, o nosso narrador, que nunca reclama de nada, locutor Alegria, o filho dele casou-se com a filha do Mineirinho. Sabia, Batista? Não sabia, não. Não sabia nem que o Mineirinho tinha uma filha. É bonita, e amor é o amor. Entendeu? Agora, o Mineirinho... A minha filha chama Beatriz, e meu filho chama Lucas, e o outro filho chama Gabriel. Então, Beatriz é o nome da minha avó, das minhas duas netas. Eu sei. E Beatriz quer dizer, aquela que dá felicidade. É o nome mais lindo do mundo. Já me deu 3 netos, tudo pode pretendo, meu filho Milton Neves. Então, mas é isso, eu até perdi o fio da minha Milton Neves, uma das pessoas mais ingratas que eu conheci nos últimos 40 anos. Ah, Oliveira Andrade! Fala, meu compadre! Mas é uma anta, né? É uma anta. Esse operador Ricardo Moreira Garcia, brincadeira também. Por que ele é chamado de Zorro, hein, Mineirinho? Oi, eu não ouvi. Por que o Claudemiro de Oliveira Andrade é chamado de Zorro? Não tô ouvindo. Ih, tá vendo? Você tá 2 anos aí tentando entrar. Agora não tá escutando. Quando o cara não quer responder... Pergunta de novo, Zé, eu não ouvi. Escuta, Mineirinho, por que Oliveira Andrade, que casou o filho casou com a tua filha, por que ele tem apelido de Zorro? Eu tô cansado de explicar pro povo de Campinas que o Oliveira Andrade é apenas meu grande e querido amigo. Não teve nenhum vínculo familiar. O meu filho Lucas casou com a Carol, que é médica. E o meu filho Lucas é jornalista. E o Gabriel é advogado. E a Beatriz é professora. E o Oliveira é grande amigo. Tem nada de familiaridade. Gostaria que tivesse, mas não tem. Agora, peraí, para liberar você, Mineirinho, vou dar boa tarde também pro querido Carlos Batista. Eu falei de Santa Cruz das 7 Facadas, Jureia, Montebello, Cabo Verde, o nosso pedaço lá, entendeu? Você sabe por que Santa Cruz, que é uma província também de Montebello, como o Jureia, onde o senhor nasceu, entendeu? Ali nasceram muitos jogadores. O Larila jogava mais que o Pelé, entendeu? Larila, meu conterrâneo. Jogava demais. Mas por que a cidade... Meu tio do Zezé. O Zezé da farmácia. Pai do Mirtim Chupadedo. O Mirtim Chupadedo, Milton Vânios de Almeida, hoje é médico em Juruáia. Tá, mas... Mirtim Chupadedo é demais, hein? Nosso time, olha, tinha Paulo Pingaiada, tinha Honor Pio, tão feio que era chamado de simpatia, o Cavadeira, ponta direita. Fominha. O Fominha, quarto zagueiro, que foi o melhor quarto zagueiro do mundo de todos os tempos. E o Maé? O Maé era bom também, mas era bom para São Silvestre. E o pessoal do Ratinho? Eu sabe que eu tenho muita consideração com o pessoal do Ratinho. A minha mãe era comadre da dona Helena, mulher do seu Zezinho Gonçalves. A minha mãe era comadre. Porque o mais velho, era apelido de rato, porque ele tinha cara de rato mesmo. E depois foram nascendo... Isso, aí foi nascendo mais gente, uns 7, 8, todo mundo é rato. Entendeu? Então, o rato... tio chamado tio Tonico, era irmão do seu Zezinho Gonçalves, era casado com a minha tia Telvina, lá em Jureia. Então, mas você sabia que uma loja de tecidos. Você sabia que um dos ratos virou comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Quando a mãe dele faleceu, ele foi em Muzambinho, parou em Muzambinho. Tinha um monte de comando... Pera, Mineirinho, tô falando. Aí dona Isabel, minha mãe contou. Calma, Mineirinho, entendeu? Então, ele era chamado de Toninho Pernaiada, porque no azul e vermelho, na sua competição lá, mais emocionante do que uma final de Copa do Mundo de Brasil e Argentina, ele
era o maior pulador de altura, de distância, então ele ficou Toninho Pernaiada. É um cara, rapaz magro, da minha idade, né, hoje. Tá lá em Belo Horizonte, a capital mundial do galo. Mas ele também era Toninho Rato, mas virou Toninho Pernaiada e comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A PM de Minas lá não tem conversa, não. Lá não tem, viu? Olha o que aconteceu lá em Varginha. Olha o que aconteceu lá. Mataram 50. Mas, ô Mineirinho, então, olha, tá dispensado, pode ir comer lá na casa do teu amigo Oliveira Andrade. Na casa do Oliveira Andrade, viva a Ponte Preta, Milton Neves, viva a nossa Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida. Paixão não se explica, se vive. Eu quero que todo torcedor escolha a Ponte Preta como segundo time, porque a Ponte é o time mais velho do Brasil, não tem historinha não, não tem historinha de Rio Grande não, é Ponte Preta. Muito bem, cortando ele, um grande abraço ao Mineirinho. Agora, viu, Batista, Santa Cruz da Sete Facadas, que é uma província de Jureia, que é uma província de Monte Belo. E lá teve um namoro, né, coisa comum, segundo consta, sempre um rapaz namora a moça, e só que eles brigaram, entendeu? Um deu fora no outro, entendeu? E aí teve um bailinho lá, sábado à noite, lá num clube bem humilde e tal, mas com mais de 20 mesas, cadeiras, aquele negócio todo, famílias. E a moça estava lá num corner, lá na frente, e o ex-namorado aqui no meio do salão. Aí ela foi tirada para dançar, e ela aceitou e foi dançar com um cara de fora. Um cara de fora. E aí começou a dançar, distante e tal. Isso aí era foi... problema, sério. Isso, peraí, é sério isso. Por isso que Santa Cruz é chamada de Santa Cruz das Sete Facadas. Aí o namorado notou, e ela para provocar ciúme, ela provocar ciúme, ela começou a chegar mais perto do partner dela, entendeu? E aí, cara, um sujeito lá, de Santa Cruz das Sete Facadas, ele entrou no meio do salão com uma faca, e deu 7 facadas no cara que estava dançando com a namorada dele. Isso aí não é cascata, por isso que é Santa Cruz das Sete Facadas. Gostou dessa, o Carlos Batista? Coisas de Muzambinho também, que é tudo Muzambinho, que é capital ali. Poços de Caldas é bairro de Muzambinho. Nessas cidades acontecia muito isso, né? Quando tinha um baile, sempre tinha um baile. E aí, quando o cara vinha de fora e a moça dançava, criava um problema seríssimo. O cara, quando tirava, o cara era forasteiro, veio de uma outra cidade. E pedia para dançar com a moça tinha que dar tábua. Chama tábua. Não aceito, é tábua. Não quero dançar com você, deu uma tábua. É isso mesmo. E ela dava tábua, porque se ela aceitasse, o cara, depois que terminava o baile, seria espancado pelos... Não, eu sou de cidade pequena, eu sei como é que é. Os alunos da Escola Agrotécnica, que Getúlio Vargas montou para nós lá, e deu para nós em 1953, eu tinha 2 anos, e ele deu a Praça de Esportes também, que está muito bonita ainda, nadava muito lá. O único esporte que eu fui nota 6,5, 7, para os padrões Muzambinho era 9, nota 9, mas alinhando aí com os grandes nadadores, nota 5,2, vai. Mas eu era bom mesmo. Então, ali o que acontecia? Os alunos da Escola Agrotécnica, hoje Instituto Nacional de Agronomia, Campus Muzambinho, ali são mais de 4.000 alunos, entendeu? Então, eles iam sábado à noite, domingo, iam para a cidade, né? E namoravam as moças em Muzambinho. Ah, pai, mas é uma chumeira desgraçada. Nossa senhora, mas quebrava-se o... Arrebentando. Grande abraço, um beijo no seu coração. Que Deus te ilumine e proteja, que dê vida longa. E acima de tudo, Milton, eu desejo que você seja feliz, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Vai estar complicado, cada vez pior. Um abraço para você, viu? Valeu, um abraço, querido, um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.